Entrando aqui em mais uma aula de conversão, porque vamos aprender que nessa estrutura, embora pareça ter muito material aqui, muita informação, que basicamente isso aqui está dizendo, tá? Então a gente aprendeu que esses que são nossos tipos básicos de dados, mais usados aqui na nossa programação. E o que essa matriz está dizendo? Que um tipo de dado char pode ser convertido para short, int ou long, o init para um long ou long, e assim sucessivamente aqui nessa apontação aqui. Tá? E o que isso quer dizer? Eu vou descer aqui, aproveitar um próprio exemplo aqui do MetaTrader 5 e explicar. Então aqui nós declaramos, né, nesse exemplo, que o dado é tipo string, o identificador e o resultado. Segue, né? Então eu tenho um resultado para cada informação e o tipo de dado. A partir do momento que ele printou, ou seja, ele quis saber qual que é o resultado dessa variável que ele criou, ele converteu aqui dentro. Né? Esse dado para tipo bool, esse dado que representa uma cor para o tipo color, isso aqui é uma data para o tipo de dado datetime, e essa string aqui, que é um número tipo double, 1.2, aqui dentro ele virou um double, ou seja, um número, aquilo que está aos nossos olhos explícito, aquilo que é, a não ser realmente esse número aqui que representa uma cor, né? Se tivesse escrito, por exemplo, vermelho, a gente saberia que é vermelho, mas aqui é o código que representa uma cor. Só que enquanto o código está, o algoritmo está escrito dessa maneira, ele é uma string. Quando ele entra aqui dentro, ele se converte para um tipo de dado booleano. Aqui vai mostrar qual é a cor. Agora, isso não é mais uma string, é uma data. Isso aqui não é mais uma string, e sim um dado booleano. Então, daqui para baixo eu posso subtrair, usar isso como equação. Aqui, conforme o tipo de dado que ele é. Então, vamos usar esse próprio exemplo aqui no nosso editor e ver o que acontece aqui, a funcionalidade. Deixa eu copiar isso daqui. Tá? Aqui tem um detalhe, né? Esse exemplo foi provavelmente escrito em 2009, então talvez nessa época o editor aceitava fazer esse tipo de conversão. E o que esse erro aqui está dizendo para a gente? Basicamente é o seguinte, ele está falando que um dado string não pode ser convertido em um tipo de dado booleano, que está dizendo aqui. Porque se você apertar o F1 aqui dentro, você vai ver que o booleano ele tem dois resultados, ou é true ou é false. Então ele queria representar isso aqui, né? True, ele queria que ao imprimir, né, faz o próprio true aqui, que aqui já está explícito, mas aqui dentro ele converte isso aqui e vira isso daqui, tá? Então, vamos ignorar aqui, o compilador vai ficar dando um erro, e vamos ver de duas maneiras, tá? Antes e pós a conversão. Deixa eu comentar. Vou tirar aqui o tipo conversão. Então, o que ele vai imprimir? Só o resultado aqui da minha variável. Vamos lá. Aqui, ó. Igualmente, está escrito, né? A minha variável. Agora eu vou fazer convertendo. Vou tirar aqui e vamos lá. Converti, tá vendo? Agora a minha data recebeu um horário. Agora aquele número da minha cor identificou qual é a cor. E o meu dado tipo double agora virou um número. É a mesma representação, só que agora um número. Então basicamente ele fez isso. Nativamente no próprio MetaTrader 5 a gente já tem funções que fazem essa conversão. Mas também isso aqui é uma forma manual de ser feito. E basicamente é isso, tá? Nesse primeiro contato aqui, vamos voltar lá para o próximo tema. De dados, tipo void e constante null. O que é o void, tipo de função void, e o null? Tá? Então vamos aqui já matar de cara. Tem o void para um tick. O que ao declarar esse tipo de dado antes de uma identificação vai dizer para o código? Fala, ó, nesse caso que é um tick. Toda vez que chega um novo tick no gráfico lá, alguém entra no mercado, essa função chama e executa tudo que está aqui dentro. Então você vai fazer sempre, sem nenhum retorno. Executando tudo isso daqui não vai dar um resultado, por exemplo, igual a x. Não, só executa o que está ali dentro. Agora, o tipo de função, quando eu faço isso,
qualquer tipo de função que eu crio, que não tipo void, eu automaticamente vou ter que dar um retorno. Eu tenho um tipo de dado, que é somar. Vou criar aqui. Se eu fizer isso daqui, ó, se 1 mais 1 for igual a 2, 30 está correto. Beleza? Olha o que vai acontecer. Vai dar um erro. Se eu colocar void, não deu erro. Porque o void não precisa de um retorno. Agora vamos ver o resultado printado lá na tela. Tá vendo? É maior de idade. Beleza. Agora eu vou colocar um tipo de dado int. Criei minha função aqui para somar. E agora eu vou dar um retorno. Por padrão tem que dar um default. Então se eu não tiver alguma condição dentro da minha função, algo executando, para me dar um retorno diferente do padrão, essa soma sempre vai ser zero. Então já coloquei aqui meu retorno padrão. Agora eu vou colocar diferente. Vou colocar return o resultado aqui. 1 mais 1. Vamos supor aqui, você vai aceitar. É maior de idade. Então, a critério simples, tá, básico para aprendizado é isso, a diferença entre uma função do tipo void e qualquer outra função usando o tipo de dado que a gente já conhece. Qualquer outro tipo de dado a gente vai ter que dar um retorno para essa função, e quando é do tipo void eu não preciso desses retornos aqui, porque ele só executa uma única vez tudo que está ali. E toda vez que é chamado ele executa aquele algoritmo que está ali. Qual que é a praticidade? Por exemplo, eu quero criar um objeto desembalhando gráfico. Eu crio aqui um objeto, né, faço aqui o algoritmo do tipo void, para toda vez que determinada condição, eu criar, por exemplo, um suporte a uma existência, eu quero desenhar uma linha ali. Eu não vou ter que ficar toda hora criando o algoritmo para a linha. Já tem uma função, que é só eu chamar ela e eu crio a linha. Simples. Tá? Então, o void ele ajuda bastante, eu uso muito. E double para outros tipos de posições. Por exemplo, eu quero checar todas as posições, o lucro de todas as posições. Então, eu vou criar um tipo de função do tipo double. Eu vou identificar ela como lucro de todas as posições. E aqui dentro, posições. E aqui dentro eu vou escrever o algoritmo, né? E no final eu dou um retorno. Eu tenho um retorno padrão, default, e tenho dentro da minha condição somar as posições. Aqui eu vou fazer x coisas, né? E o resultado vai ser o retorno dessas x coisas para a minha função. Então, simplesmente é isso, tá? Agora, deixa eu apagar isso daqui. Voltar ao normal. E vamos aí para a nossa próxima área. O que é o null? O que é o null? Null ele já é algo nulo, zero. Então, como eu posso um exemplo de usar o null? Determinadas funções, eu tenho uma condição, por exemplo, aqui, ó, copy rates, que a gente já viu. Vou botar aqui, copy rates, ó, tá? Retorna o número de elementos copiados, ou menos um no caso de um erro. Tá? Então, aqui tem a descrição dos erros que podem ser, ou nulo, né? Erro ou nulo é sinônimo de que aquele resultado de uma expressão que você criou não deu certo. Então, como é que eu poderia criar isso aqui? Então, se as informações do copy rate que a gente já viu aqui, como é que eu coloco?
for igual a nulo, ou seja, está nulo, não tem nenhum resultado, eu posso printar aqui, ó, print, para me informar que, ó, deu erro, posso pôr uma função aqui para function, tá? E aí o que vai acontecer? Né? Como aqui não tem descritivo, no compilar você não vai dar erro. Ele já vai me dizer que, ó, dentro aqui dessa expressão deu um erro, tá? Função aqui é o localizador para ele me dizer aonde que deu o problema. Ou posso simplesmente de uma maneira descritiva aqui, ó, ele colocar deu erro ao copiar resultado do copy weights linha 57. Exemplo, tá? Aí esse aqui, opa, tem que vir aqui e entender o que aconteceu para resolver, beleza? Então vamos avançar aí. Próximo item. Deixa eu trazer tudo isso aqui de novo. Tipos de dados. Nós paramos. Tipo de dados personalizados. Isso aqui eu uso pouco. Me vejo poucas pessoas falando disso, porque pelo menos para mim não vejo tanta utilidade assim de estar fazendo essa personalização. Então, basicamente, o que isso aqui faz? Ele pega um tipo de dado, dá um sinônimo, né, para esse tipo de dado, um novo identificador para executar aquela mesma ação. Como assim? Vamos lá. Aqui, vamos aproveitar já esse exemplo aqui, ó, de como é que se declara, se chama lá. Vou lá aqui no começo do meu código, colocar lá em cima. Tipo def int. Então aqui é o identificador. É o nome que eu vou substituir alguma função variável para dar o mesmo resultado. Vamos continuar para vocês entenderem. Vou chamar aqui de i inteiro. Então, o que isso aqui vai fazer? Assim como uma classe, eu tenho que atribuir aqui um ponteiro ou um identificador, um novo nome para associar que eu estou dizendo, né, chamando esse include aqui o tipo def, vou fazer a mesma coisa. Tipo inteiro, chamar isso aqui de inteiro. Copiar aqui, ó, deu certo. Então, o que esse int aqui vai estar fazendo? Ele está representando esse type def para alguma manipulação que eu vou fazer ali no meu código. Então, vamos supor o seguinte. Eu tenho aqui uma função do tipo inteiro, ou seja, o tipo de dado é começar como inteiro e tem que ter um retorno, uma saída do tipo inteiro também. Como é que isso funciona? Então, vamos criar uma função aqui chamada somar. Somar a eu só digito o tipo de dado inteiro na entrada, A mais B. Como é que eu faço isso? A mais B. Então, A mais B. Pronto. Compilei. Agora eu vou usar essa função aqui. Vou vir aqui no meu int, colocar somar, tá vendo? 2 mais 2. E vou printar. Print. Então, eu posso colocar aqui direto. Aqui. Deixa eu economizar aqui. O tempo não se estender tanto para não ficar tanta coisa para uma aula só. Deixa eu apagar aqui. Print. Somar. Beleza? Ah. Ele não deixa. Então vamos fazer o seguinte aqui. Só corrigindo, tá? Eu coloquei sinal de imagem, não é mais, tá? É vírgula, tá vendo? Compilei sem erro e vamos ver quanto que é 2 mais 2. 2 mais 2 é 4.
Beleza, tá certo. Tá. E agora o que isso daqui faz? Né? Como é que eu posso usar esse indefinable? Eu posso substituir, ao invés de chamar somar, eu posso dizer que agora essa meu tipo def é igual a essa função. Então isso aqui vai fazer igual, exatamente o que essa função faz. Como é que eu faço isso? Int igual somar. Somar. E aqui dentro eu substituo dessa maneira. E qual que é o resultado? É 4. Então, basicamente, eu crio um sinônimo ali para minha função, uma variável, para atribuir dentro dessa declaração aqui. E eu posso dar várias atividades, assim, né, várias funções. Eu posso ter mais outras funções aqui. E dentro da minha algoritmo, agora eu quero que isso aqui faça exatamente essa função. Em outra parte do meu código. Não, agora eu quero que isso faça uma outra função. E aí eu vou escalando. Eu não vejo muita praticidade, talvez tenha alguém que use isso aqui com mais maestria. Porque se eu já tenho a função somar que já me faz, já cria uma função para isso, eu não vejo como é que isso pode me economizar muito tempo ali, tá? Vantagem. Mas a fim didático você já consegue entender o que isso daqui faz. De outra maneira, se eu fizesse int 2, tá? Se eu pegar uma declaração global aqui, uma variável global, e tentar fazer a mesma coisa que eu fiz aqui, ele vai dar um monte de erro. Isso não pode. Eu não posso atribuir aqui uma variável global e dizer que ele é uma função. Dessa maneira eu consigo. Dessa forma aqui eu não consigo. Então eu posso dizer que isso aqui é igual a 2. Igual a 2 mais 2. E aqui eu posso printar. Print esse resultado aqui. Isso é permitido. Mas aqui é manual, ou seja, não tem um raciocínio, uma lógica ali. 22. Ah, coloquei entre aspas, por isso que deu aquele probleminha lá, tá vendo? Igual a 4. Só que eu fiz manualmente, a gente não quer fazer isso manualmente, né? E vamos ter cálculos mais complexos aqui com números, valores, que não dá para escrever manualmente. Vou precisar de uma função já para executar essa atividade para mim e aí desenvolver meu algoritmo. Então, beleza? Fechamos aí, já conseguimos, estendemos um pouco mais, mas pelo menos já vimos 3 tópicos aqui. A gente vai finalizar a sessão de tipo de dados inteiros e descer aqui para a nossa próxima parte do nosso curso. Valeu, pessoal, é isso daí.